Olá pessoal, eu sou a Grazi Guerra, para quem ainda não me conhece, vamos dar continuidade à nossa programação aqui no palco Transformação 2. E agora eu conto com Jefferson Mantovani, diretor da Mutin Consulting, e ele vai falar sobre a importância de uma solução de gestão especializada para a indústria. Por favor, Jefferson, Obrigado, o palco é todo seu, fica à vontade e vamos lá explorar esse conteúdo. Vamos nessa. Obrigado, Grazi. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem aí, né? Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui na MiExpo. Obrigado à MiExpo pelo convite para poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. E nós vamos falar um pouquinho hoje da importância de uma solução de gestão especializada para a indústria. Eu já vou colocar aqui, será que ele vai colocar já, você pode colocar, por favor, o primeiro slide ali, por favor? Gente, nós estamos aqui, né, num evento de inovação, num evento de indústria 4.0, etc. e tal, e vem um cara me falar de solução de gestão, algo já um pouco que já batido, algo já um tanto quanto que antiquado, né? Mas eu queria realmente ser um pouquinho conservador e colocar para vocês alguns pontos importantes relacionados ao nosso querido ERP. Jefferson, você vai falar de ERP agora, hoje, nessa época de inteligência artificial? Sim, eu vou falar um pouco de ERP na época da inteligência artificial. Por quê? Porque o ERP, ele ainda sempre foi e sempre vai ser o alicerce e a espinha dorsal mais importante para a indústria poder avançar na sua transformação digital, na sua inovação, na sua melhoria de eficiência e assim sucessivamente, ok? Bom, então vamos lá. Me apresentando, né? Eu sou Jefferson, eu sou diretor da Mutin Consulting. O meu foco é ajudar as indústrias a melhorarem o seu desempenho, a expandirem os seus negócios. Eu trabalho com solução de gestão para a indústria há 36 anos, né? Então eu não tenho só cara de velho, eu sou realmente velho, né? Vocês podem perceber. E passei aí por vários provedores de software e acabei me especializando como na área industrial, para a indústria de manufatura, ok? Eu dividi essa apresentação em 4 partes. Eu vou falar um pouquinho do momento que o Brasil está vivendo relacionado à indústria. Depois nós vamos falar um pouquinho quais os desafios nos esperam, como enfrentá-los e como é que as soluções especializadas para a indústria, né, os ERPs, especializados para a indústria podem apoiar nesses nossos desafios constantes que nós temos na indústria, ok? Bom, primeiro, como é que nós estamos, como é que está o nosso setor industrial aqui no Brasil, tá ok? Eu peguei algumas notícias interessantes. A primeira é essa do CNN, que fala que o Banco Central alertou que a economia está crescendo acima da capacidade produtiva no Brasil, tá? Essa notícia é uma notícia agora de setembro, recentíssima, ok? Segunda notícia que saiu ontem, fresquinha, acabou de sair do forno, né? FMI diz que o nosso PIB, a nossa projeção de PIB, que era 2,1, já foi elevada para 3 pontos percentuais para o ano de 2024, ok? Terceira notícia interessante. Indústria expande sua capacidade produtiva para 83,4%. Nós batemos o recorde dos últimos 11 anos. A gente estava numa faixa de 79%, 80% de ocupação da capacidade na fábrica e agora a gente chegou a 83,4%. A gente subiu 4 pontos percentuais de utilização da capacidade produtiva nas nossas fábricas brasileiras. Bom, vejam, cenário otimista, né? Cenário bem otimista. Eu não vou entrar em discussão, obviamente, aqui,
se isso realmente é a realidade do nosso mercado ou se não é. Né? Eu confesso que nas nossas andanças aí, pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, isso ainda não é tão bem refletido no mercado. Mas são pesquisas sérias e eu acho que vale a pena a gente olhar para isso, ok? E mesmo que o cenário não fosse otimista, o tema que nós vamos falar hoje, ele serve para os dois lados, tá? Serve para o nosso crescimento, para a nossa expansão, mas também serve para o nosso controle, para a nossa redução de custo, para a nossa otimização, ok? Bom, então, isso indica, né? Resumindo, estamos crescendo. Perfeito? Pô, Jefferson, então não temos nada com o que nos preocuparmos, né? Estamos crescendo, já que o mercado está aquecido, estamos produzindo e vendendo mais, a gente só precisa se preocupar com a inflação, né? Não precisamos nos preocupar com mais nada. Temos demanda, estamos produzindo, estamos vendendo, está tudo tranquilo. Claro que não, né, gente? Calma. Será que estamos sendo, é aí um jogo de palavras, né? Suficientemente eficientes, quer dizer, estamos sendo eficientes, estamos atingindo o máximo da eficiência na indústria que a gente pode, ou seja, estamos fazendo mais com menos? Então esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje, ok? E aí, continuando a nossa reflexão, nós temos 2 pontos básicos, né, que são os mais básicos de todos, né? Mais básico do que isso é impossível. Mas tem 2 grandes pontos básicos que regem os nossos negócios. O primeiro é demanda, né? Ou seja, e aí nós estamos vendo que nós estamos tendo demanda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de reflexão, eficiência. Então, nós precisamos de 2 coisas básicas para a gente expandir os nossos negócios. Quais são as 2 coisas primárias? Receita e redução de custo. É isso, né? Todos os negócios, esse é o resumo de todos os negócios. Receita e redução de custo, ok? E aí, quando a gente olha para esse cenário, demanda parece que nós estamos tendo, né? Pelas pesquisas que eu acabei de mostrar para vocês, demanda, ok, ticamos demanda, legal. E eficiência e produtividade? 83,4%. Ué, só 83,4%? E o resto, né? E os outros 16,6%? O que nós estamos fazendo com isso? É claro, obviamente que nós nunca, né? A gente nunca vai ser perfeito ao ponto de atingirmos 100% de capacidade produtiva, né? Óbvio, isso seria a perfeição e a gente acha que para atingir a perfeição é um pouco difícil. Mas será que 83,4 é suficiente? É isso, é o máximo que a gente pode? Ou a gente consegue alçar voos maiores do que esse? Então, esse é o ponto de reflexão que eu queria discutir um pouco com vocês agora, tá bom? Então, os nossos desafios não são... O nosso desafio não é só a demanda, eles vão muito além da demanda. E quais são esses desafios? E aí aqui, finalmente, eu começo a pegar um gancho da indústria 4.0. Os nossos desafios na área industrial, eles são constantes, não terminam nunca, né? Eu coloquei um resumo da indústria 4.0, que é o tema atual, mas nós vamos ter a indústria 5.0, nós vamos ter a 6.0, isso aí não termina nunca. E aí, quais são, então, os desafios que nós temos pela frente? Esse desafio da eficiência, que eu comentei no slide anterior, já é um desafio antigo, é o mais antigo de todos, né? Que nós temos que ser eficiente, reduzir custo para poder aumentar nossas margens. A indústria tem que funcionar como um reloginho, né? O nosso planejamento industrial tem que estar funcionando como um relógio, a nossa cadeia de suprimentos tem que estar integrada conosco, nossos fornecedores, nossos parceiros tem que estar integrado, tem que enxergar a nossa demanda.
Os nossos processos têm que estar estruturados para que a gente possa crescer com conforto, com tranquilidade. As pessoas têm que estar capacitadas para essa evolução constante, essa transformação digital que a gente vive, e a tecnologia tem que apoiar a gente nesse processo. O primeiro degrau é a eficiência, ele é o degrau básico, mas não para por aí. Quem tem participado das conversas da indústria 4.0 já sabe de muita coisa que eu vou dizer aqui, mas é bom reforçar para a gente não esquecer e a gente estar sempre de olho e monitorando e avançando isso. O segundo tema é sustentável. Não adianta ser eficiente sem ser sustentável. Hoje em dia não adianta mais. Há 20 anos atrás, nós poderíamos ser eficientes consumindo combustível fóssil, né? Há 20, 25 anos atrás. Hoje não mais. Hoje a gente tem que ser eficiente consumindo energia limpa. Então, eu tenho que ser eficiente e tenho que ser sustentável. Eu tenho que reduzir scrap, eu tenho que reduzir desperdício, eu tenho que reduzir refúgio, eu não posso poluir o meio ambiente. Correto? Terminou? Não, tem muita coisa, gente. Além de eficiente, além de sustentável, eu tenho que ser compliance, né? A Lava Jato, aí, alguns anos atrás, deixou isso bem evidente, né? Eu tenho que ser compliance. Eu tenho que ser compliance com o mercado, eu tenho que ser compliance com o governo, eu tenho que ser compliance com o nosso consumidor, com o nosso fornecedor. Eu tenho que estar atento a toda a legislação, a todas as regras de negócio. Eu tenho que ser ético. Então, não basta eu ser eficiente e sustentável, eu tenho que ser ético. É isso que o mercado está comprando, viu, gente? Isso não é moda da indústria 4.0. O mercado está olhando para isso, ok? E aí, consequentemente, se eu tenho que ser sustentável, se eu tenho que ser compliance, eu tenho que ser ESG, né? Eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu tenho que cuidar das pessoas e eu tenho que ter governança. Eu tenho que ter responsabilidade social, inclusive, né? E aí, continuando os nossos desafios, né? Eles não terminam nunca, tá bom? É que não vai ter espaço aqui, ó, para passar todos os desafios. Então, nós vamos ter que resumir aqui. Digital, eu tenho que ser digital, eu tenho que atingir públicos que antigamente eu não atingia com a minha metodologia, com as minhas lojas físicas, né? Agora eu tenho que ser digital, eu vou atingir públicos em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário do mundo, e pessoas com critérios de qualidade, com critérios com costumes completamente diferentes. Então eu tenho que ser digital para atingir esse público e também para ser ágil na minha cadeia logística, para ser ágil com os meus fornecedores, com os meus parceiros e assim sucessivamente. E aí, consequentemente, se eu conseguir ser tudo isso, eu começo a ser inteligente, né? Porque aí eu sou eficiente, eu tenho boa eficiência, eu tenho baixo custo, eu sou sustentável, eu sou compliance, eu cuido das pessoas, cuido do meio ambiente, sou digital. Então, eu estou a um passo de ser uma indústria inteligente. E é isso que a indústria 4.0 prega, né? A indústria 4.0 ela prega a inteligência na indústria. E aí, não vai terminar nunca isso, ok? Puxa vida, cara. Opa, desculpa. Apertei demais aqui. Puxa vida, Jefferson. Só isso eu tenho que fazer? Tem como facilitar isso? É isso que eu queria discutir com vocês e colocar isso na mesa. Eu acho que tem como facilitar. Os desafios são grandes, mas existem algumas premissas que a gente pode seguir. E é nessas premissas que eu trabalho junto aos nossos clientes. E quais são essas premissas? Bom, vamos lá. Sugestão importante. Comecemos pelo começo. Acho que isso é o básico do básico, né? Eu falei no começo que eu ia ser meio conservador, né? Não ia falar muito de inteligência artificial, transformação digital. Eu quero ser conservador. Eu sou velho mesmo, então eu quero ser um pouco conservador. Então, vamos ser tradicional, né? Vamos começar pelo começo?
eu tenho que fazer tudo isso. Ok? Está claro para todo mundo. Para eu fazer tudo isso, primeiro ponto, primeira sugestão, integração, né? A gente tem que integrar a nossa empresa, a gente tem que integrar os nossos parceiros, a nossa cadeia logística, nossos clientes, nossos fornecedores. Esse é o primeiro ponto. Tudo isso é uma coisa só, tudo gira junto. Se eu vendo mais, o meu fornecedor vende mais, tá? Se meu cliente compra mais, eu vendo mais, a minha cadeia toda vende mais. Então, tudo isso tem que estar 100% integrado. É o primeiro ponto para a gente atingir todos os desafios, os requisitos que estão em cima. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dados. Vamos cuidar dos nossos dados. Os nossos dados, é claro, gente, eu também não quero ser utópico aqui, tá? Eu sei, a gente conhece bem nosso dia a dia, nossas indústrias, nosso mercado. Eu não quero ser utópico, são sugestões que nós temos que buscar a perfeição, ok? Nossos dados, na medida do possível, quanto mais a gente puder, tem que estar estruturados, né? E aí vocês vão falar, pô, mas vem um louco aqui e fala centralizar para distribuir. Que maluquice é essa? O dado centralizado em um único local para que eu possa distribuir para a minha cadeia. Porque se ele está esparramado, primeiro que se eu tenho várias fontes, eu não sei qual dado está correto e qual não está. Eu começo a ter diferença de informação, né? Aquela ideia, né? A receita de venda no RP está dizendo que a gente vendeu 1 milhão. No BI que vai para o diretor está 1.500.000. Tem alguma coisa estranha, né, nessa informação, não é isso? Então, dados estruturados, centralizados para que a gente possa distribuí-los com segurança, on demand, ou seja, sob demanda. A hora que alguém precisar do dado, esse dado tem que estar disponível para ele, no momento em que ele precisar, o mais rápido possível. Transformar o dado em informação. Eu gosto muito dessa frase, é uma frase famosa, não é minha, né? Mas eu copio ela, eu gosto muito. O dado por si só não é nada. A gente tem que transformar esse dado em informação importante para os nossos negócios. Também é uma frase velha, eu falei que ia ser conservador e estou mantendo a minha palavra. Processos têm que estar documentados, tá? Eu tenho que ter processos definidos, faltou a palavra definidos ali, né? Definidos, documentados e monitorados. Eu tenho que acompanhar o processo, ele tem que evoluir junto com o meu negócio, eu tenho que monitorar para ver se eles ainda são, se eles exigem mudança, adaptações, melhorias, etc. E aí eu coloquei um resumo aqui do 5W, do 2H, né? Eu transformei em 4W e 1H, que é o seguinte, para todo o processo nós temos que saber o que é, quem faz, como faz, quando faz e onde faz. Simples assim, né? Também coisas antigas, né? Tô só falando de coisas antigas aqui. Então, é isso. O processo tem que estar definido, tem que estar documentado. Senão, eu não consigo atender os meus desafios de negócio que estão lá em cima. Terceirização. E aí eu coloquei uma palavrinha também moderna aqui, né? Terceirização e nuvem. Terceirização com responsabilidade e segurança. Quer dizer, não basta terceirizar. Nós temos que terceirizar com responsabilidade. O negócio é nosso, né? O negócio é nosso. Quando a gente subcontrata, a responsabilidade é nossa. Então, subcontratação, terceirização com responsabilidade e segurança. Mas aí eu peguei o gancho da nuvem, porque é a minha área, né? Eu tive que pegar o gancho que eu conheço bem. Eliminemos os out of core. O que são os out of core? Aquilo que não é o meu negócio. Aquilo que não é o meu negócio, que não é o meu foco, eu posso terceirizar. Então é isso que eu devo buscar terceirizações. E aí, eliminemos problemas antigos. Gente, nós temos tanta coisa para pensar. Então vamos lá, nós temos tanta coisa para pensar. Não vamos nos preocupar com out of core. Ok? Vamos nos preocupar com o nosso negócio. Então, eliminemos preocupações antigas, tais como infraestrutura de TI, servidores, sistema operacional, banco de dados, tudo aquilo que a gente falava 20 anos atrás,
esqueçamos isso. Isso não é o nosso negócio, a não ser que nós sejamos uma fábrica de computadores ou uma fábrica de sistemas operacionais. Nós não somos uma fábrica de sistemas operacionais. Então, não nos preocupemos com isso. Vamos terceirizar isso com quem sabe fazer. Então, terceirização com responsabilidade. Peguei esse gancho da nuvem, mas serve para toda a nossa indústria, ok? E aí, finalmente, foquemos no nosso negócio. Acho que esse é o ponto, tá? Foquemos no nosso negócio com essas premissas para a gente atingir aquele desafio. E foquemos principalmente nos diferenciais, né? Porque nós temos muitos concorrentes que fazem a mesma coisa, às vezes são mais baratos, às vezes são mais caros. Nós temos que focar nos nossos diferenciais, naquilo que a gente é realmente bom. E aí, com isso a gente atende a nossa evolução contínua. Aí depois disso, nós vamos falar de Manufacturing Execution System, ou seja, integrar o nosso chão de fábrica com a nossa gestão. Depois disso, nós vamos falar de IoT, integrar as máquinas, os equipamentos, falar de robotização e falar de IA. Ah, Jefferson, mas eu quero fazer em paralelo. Pode fazer em paralelo. Mas tem esses pilares muito bem definidos, muito bem estruturados, enfincados, para que a gente não tenha problema. Por quê? Se eu sigo com isso daqui, sem esses pilares bem estruturados, isso aqui pode desmoronar, né? Se o alicerce não está bem feito, isso aqui tudo desmorona, tá? E não é brincadeira, o papo é sério, tá? E aí, finalmente, eu vou entrar no meu ponto mais importante. Softwares de gestão são a base e o alicerce necessário. Então, aí eu voltei no meu ponto principal. Para a gente resolver todos os desafios com essas premissas aqui de baixo, eu tenho que ter um software de gestão robusto, o mais especializado possível no meu setor, porque no mercado hoje, a gente vai encontrar vários ERPs, a gente chama de ERP, né? Ou software de gestão aí. A gente vai encontrar no mercado várias soluções. Tem solução genérica que atende qualquer tipo de indústria, a mesma solução atende o hospital, a mesma solução atende um prestador de serviço. Ela é uma solução ruim? Muitas vezes não. Ela é uma solução que vai te atender parcialmente. Mas nós precisamos de soluções que sejam as mais completas possíveis. Nós somos indústria, a gente precisa de uma solução que tenha uma boa aderência para a indústria, para o nosso negócio. E é por isso que eu foco e reforço essa mensagem. Então, soluções de gestão são importantes, porque elas vão nos dar todo esse alicerce, e se elas forem especializadas para o nosso setor, melhor ainda. Eu vou economizar muito e vou ter um ganho muito maior. Muito bem, vamos lá. Então, softwares de gestão são a base e o alicerce necessário. Perfeito. Aí, por que eles são a base e o alicerce necessário? Soluções especializadas para a indústria permitem evoluir mais rapidamente, com maior segurança e maior tranquilidade. Por quê? Elas falam a língua da indústria. Elas são especializadas para a indústria. Jefferson, mas o que é essa solução especializada para a indústria? Bom, as nossas soluções especializadas para a indústria, além de elas atenderem todo aquele, a gente chama de back-office, né? Aquilo que fica ali no escritório, né? Na área administrativa. A parte de vendas, a parte de compras, a gestão de estoque, a gestão fiscal, a gestão financeira e a gestão contábil. Então, as soluções, os RPs especializados para a indústria, também possuem esses módulos, essas funcionalidades, esse back-office, né? Claro que são importantes, todos são importantes. Só que as especializadas para a indústria, elas vão muito além desse tradicional back-office. Por que elas vão além desse tradicional back-office? Primeiro, elas têm módulos robustos,
né? E aí eu falo de módulos robustos mesmo, porque é difícil fazer o planejamento industrial de uma indústria. É muito difícil. Lembra que nós falamos que a gente trabalha, a gente tem a nossa capacidade instalada, a gente usa só 83,4, e isso porque nós estamos batendo recorde. Nós estamos batendo recorde de utilização da capacidade instalada, usando 83,4 da nossa capacidade produtiva. Por quê? Porque é difícil fazer uma indústria funcionar como um reloginho. Então eu preciso ter um módulo de planejamento, engenharia e fabricação robusto. São inúmeras variáveis. Lá no o planejamento industrial ali, pessoal, leiam MRP, que todo mundo conhece, tá? Então, é dificílimo eu ser o meu reloginho e eu aumentar a minha eficiência na fábrica. Eu tenho que sequenciar as linhas de produção, eu tenho que sequenciar as linhas de montagem, eu tenho que saber o que vem primeiro, o que vem depois, o que pode fazer em paralelo, o que não pode. Eu tenho que enxergar as datas de entrega dos meus clientes, eu tenho que enxergar os lead times dos meus fornecedores. Eu tenho N fornecedores, eu tenho itens alternativos. Se eu não tenho o parafuso A, eu posso usar o parafuso B para fazer a minha peça. Quais são os lead times? Qual é o custo disso tudo? Então, quando eu falo um módulo de planejamento industrial robusto, eu estou falando disso. Enxergar todo esse cenário complexo pra caramba, tá? Para que o sistema possa sugerir um planejamento de fábrica mais otimizado possível, ok? E eu digo isso com bastante tranquilidade, porque eu visito várias empresas que possuem vários ERPs. Alguns desses ERPs possuem o módulo de planejamento, o módulo de MRP, e aí você pergunta para o diretor industrial ou para o CEO, como é que é o seu MRP? Ah, não, ele é legal, ele é feito em planilha Excel, né? É o melhor ERP do mercado, é o Excel Resource Planning, né? Então, muitas indústrias, acreditem, muitas indústrias de médio porte, tá? De pequeno nem se fale, de médio porte, não rodam, não calculam o MRP dentro do seu software de gestão. Por quê? Porque ele não é robusto o suficiente. Ele não gera as ordens de compra e ordens de produção adequadas, nas datas adequadas, com as quantidades adequadas. Aí o cliente abandona aquela solução porque complicou a vida dele. A geração automática das ordens de produção, das ordens de compra, o sequenciamento das ordens de produção dentro da minha fábrica, complicou a operação do cliente. Então o que ele faz? Ele tem um planejador lá no PCP, né, um cara que está há 30 anos na empresa, que conhece todas as operações, está tudo na cabeça dele, e ele coloca tudo isso no Excel e faz o planejamento da fábrica no Excel. Então é um fato muito recorrente aqui nas nossas indústrias brasileiras. Indústrias de médio porte, tá, gente? Então, essa é uma premissa extremamente importante. Para nós, que somos da indústria, quando vamos buscar uma solução de gestão, ela tem que ser especializada para a indústria. Não adianta eu pegar uma solução de um outro setor que ela não vai me atender no meu negócio principal, que é a fabricação. Além disso, gestão de projetos, manutenção da fábrica, controle de qualidade e WMS, né? Vamos por partes. Gestão de projetos. Qualquer indústria tem projetos a serem desenvolvidos. Pode ser um desenvolvimento de um novo produto, pode ser uma ampliação da fábrica, pode ser um projeto de TI que eu vou fazer ali, um projeto da área de RH, por exemplo. Eu tenho que controlar esse projeto. Eu tenho que controlar atividades, custos, receita, retorno de investimento. Eu tenho que ter controle dos meus projetos dentro da minha indústria. Eu preciso ter uma solução que faça isso para mim, ok? Se o meu ERP não fizer isso, eu posso buscar uma solução satélite, uma solução fora no mercado? Posso. Mas se estiver dentro do meu ERP, melhor ainda. Já está tudo integrado. Tá? Ele já sabe quais são os meus produtos, já sabe quais são os meus clientes, já sabe quais são os meus fornecedores. Por quê?
porque tudo isso já está dentro do ERP. Então, gestão de projetos é importante para nós. Manutenção industrial. Se uma máquina quebrou, ou se eu tenho uma manutenção preventiva para fazer na máquina, o meu MRP tem que enxergar essa manutenção. Ele não pode gerar uma ordem de produção para aquela máquina na mesma data, no mesmo momento em que essa máquina está sofrendo uma manutenção preventiva. Então, se a minha solução, se o meu software de manutenção não está integrado com o meu ERP, será que ele está me agregando valor que eu precisava ter? Se eu gero uma ordem de uma manutenção preventiva na máquina e o meu MRP gerou uma ordem de produção para aquela mesma data, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema, eu não vou conseguir produzir aquela ordem de produção. Por quê? Porque a máquina está sofrendo uma manutenção. Então, gente, de novo, isso tudo tem que estar integrado, é o que eu falei lá atrás, integração total. Integração total é a base do negócio, tá? WMS. Aqui eu coloquei WMS, mas eu estou me referindo muito mais a movimentar o material dentro da fábrica e apontar produção através de coletores de códigos de barras ou de barcode, de QR codes, tá? Você automatizar a movimentação do material dentro da empresa através dos coletores, através das leituras dos códigos de barras ou dos QR codes, e também fazer os apontamentos de produção através das leituras dos códigos de barra lá na fábrica. Isso agiliza muito o processo. Eu não tenho que ficar digitando quantas horas foram utilizadas para fazer determinada operação, eu não preciso digitar quais materiais, quais matérias-primas foram consumidas para eu, naquela ordem de produção, naquela operação. O código de barras agiliza o nosso processo. E por último ali, gestão de qualidade. Eu tenho que controlar a qualidade do meu item, seja um item comprado, né, que eu comprei do meu fornecedor, que eu tenho que inspecionar, eu tenho que avaliar os critérios de qualidade, as margens de segurança, as tolerâncias, os certificados, o controle de lote, a rastreabilidade desse material, né? Então eu tenho que ter esse controle. Hoje em dia, pessoal, nós temos que ter rastreabilidade total dos nossos produtos. Qualquer produto que eu solto no mercado, que eu ofereço no mercado, eu tenho que saber quais são as matérias-primas, de quem eu comprei, quais os lotes e qual é a procedência dessa matéria-prima. Isso é uma premissa também de mercado. O mercado compra isso. Eu tenho que saber, até ter um fato, uma curiosidade, nós vamos ter em breve uma rastreabilidade total de todos os componentes, até para medição da pegada de carbono de qualquer produto. Nós vamos ter isso em breve, tá? O que eu quero dizer com isso? Que esse produto aqui que está na minha mão, ele vai ter uma pegada de carbono completa desde do menor componente que foi produzido, tá? Quanto que aquele componente gerou de carbonização, seguiu todos os processos, cada processo que ele passa, ele agregou mais carbonização até chegar nesse produto onde eu vou ter um fator de carbonização total em cima desse produto. Para termos isso, nós temos que ter rastreabilidade completa do material, ok? Então, gestão de qualidade. Outros pontos importantes, repositório de documentos. Lembra que eu falei que a informação tem que estar centralizada para poder ser distribuída? Então está aqui, ó. Se eu tiver um repositório de documentos dentro do RP, olha que maravilha. Eu coloco ali todos os contratos, né, os contratos que estão lá no Word. Eu coloco ali os meus desenhos dos meus produtos, os meus desenhos de projeto, né? Os meus desenhos do CAD, do SolidWorks, eu coloco tudo no meu repositório de documento. E digo mais, coloco no meu repositório de documentos vinculado com o meu RP, com o meu cadastro. Então, a hora que eu entro lá no RP, eu vou consultar o meu produto final, eu abro a tela do meu produto final, ele me traz o desenho, está anexado ali. Tá? Então, está tudo integrado novamente. E tudo centralizado para que eu possa distribuir on demand.
Workflows, tá? Precisamos ter workflows dentro da solução. Aprovações de alçadas, o documento, as informações precisam trafegar naturalmente dentro do RP, dentro dos processos. Então, eu preciso ter workflow e preciso ter fluxo de processo. Lembra que eu falei também? Processos documentados. Quem faz, quando faz, como faz, por que faz. Tem que estar documentado dentro. E se tiver documentado dentro do RP, melhor ainda. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o máximo de coisas que eu conseguir fazer numa única solução, maior vai ser o nosso ganho, o nosso retorno de investimento e a nossa preparação para os desafios constantes que nos esperam a cada dia. Ok? Mas não terminou, ainda não terminou. EDI, eu não sei se vocês conhecem o termo, Electronic Data Interchange, né? A gente trocar informações com clientes e fornecedores, né? Via arquivo texto, via planilha, via arquivo XML, etc. e tal. Precisamos dessa funcionalidade. Lembra que eu falei também que nós temos que integrar parceiros, clientes, fornecedores e tudo mais? O EDI nos ajuda nessa integração. É claro, além do EDI, nós podemos ter um portal de vendas, um portal de compras, um portal B2B para fazer negócio com os nossos fornecedores e com nossos clientes. Mas o EDI ele é uma presença importante para a gente também manter a nossa cadeia integrada. Tá? Então, por exemplo, quando eu recebo aqui um pedido de venda do meu cliente, ele chega para mim através do EDI, automaticamente. O meu planejamento ali já está enxergando essa carteira de pedido para ele poder programar o chão de fábrica. Se a minha máquina está com manutenção preventiva, o planejamento não vai gerar ordem de produção para aquela máquina naquele dia, e assim o processo está fluindo naturalmente. O processo está seguindo o fluxo natural, com otimização, com ganho de qualidade, com assertividade. E aí, quando o meu planejamento gerou a minha ordem de compra, né? Então, meu cliente colocou o pedido, o EDI pegou esse pedido, colocou lá no chão no planejamento e gerou uma ordem de compra de matéria-prima para atender esse pedido. Essa ordem de compra de matéria-prima chegou para o meu fornecedor através do EDI. Eu devolvi para ele. Então está tudo integradinho. A demanda o meu fornecedor já está enxergando a demanda do meu cliente. Ok? A cadeia está completa. E ferramenta de integração. Ok, se tem algo que eu não tenho aqui nesse pacote e eu vou adquirir uma solução externa, uma solução de terceiro, uma solução satélite, eu preciso ter também uma ferramenta de integração robusta. Faltam 15 minutos. Eu preciso ter uma ferramenta de integração robusta que possa também me permitir integrar tudo isso com soluções externas de terceiros. Ok? Bom, se eu tenho o máximo possível, né? Não estou dizendo que precisamos ter tudo isso, tá, gente? Existe uma evolução natural, tá? Nós temos que começar do começo e ir avançando gradativamente. Mas, se conseguirmos isso, nós temos menos redundância, quer dizer, as informações estão em um único local, eu não tenho aquele retrabalho de ficar redigitando coisa de um sistema para outro, colocando coisa em planilha, levando para lá, recebendo coisas de planilha. Então, assim, nós temos menos redundância, menos retrabalho. Então, é um fluxo único. Está tudo trafegando, eu só vou entrar com a informação uma vez. E ela vai trafegar por todas as áreas de negócio da minha empresa. E menos interface, né? Interface também é uma variável, é um item sempre complexo, né? Integrar sistemas e etc. Então, esses são alguns ganhos que nós temos com uma solução de gestão especializada para a indústria. Além disso, maior agilidade. Está tudo ligado, né? Obviamente, menos redundância, menos retrabalho, maior agilidade. A informação, eu estou ganhando tempo ali, estou ganhando tempo com mínimo esforço. Mas maior assertividade, maior precisão. Quer dizer, a minha empresa toda está enxergando uma informação única. Essa informação ela é mais assertiva.
o meu planejamento, o meu MRP vai ser muito mais assertivo, ok? Um ponto importante, bem importante, a mesma user interface, quer dizer, imagina tudo isso no mesmo sistema, que você navega do mesmo jeito, que as telas são iguais, né? Que as cores são iguais. Então não tem aquela colcha de retalho que a gente gosta de falar, né? Que é o seguinte, mas o meu módulo de vendas é de um jeito, o meu módulo de compras é de outro jeito, e o meu MRP é uma outra tela diferente, de um outro jeito, de uma outra cor. Fica uma confusão na cabeça do usuário, né? Tudo bem, o usuário não vai operar todos os sistemas, cada área vai operar o seu. Mas, cara, você perde aquela integração entre as áreas. Se todo mundo está no mesmo sistema, navegando do mesmo jeito, fica muito mais fácil de você operar o seu sistema de gestão, ok? Tem um ganho absurdo isso, viu, gente? Parece que não, parece bobagem, mas tem um ganho absurdo. A empresa inteira está navegando na mesma plataforma, do mesmo jeito, tudo integrado e etc. E aí, além de tudo isso, né, soluções que tenham todas essas funcionalidades ali de cima, elas têm melhor aderência para nossas indústrias. Simples assim. Ela cabe como uma luva nas nossas indústrias, tá? Ela é mais rápido de implementar. Por que ela é mais rápido de implementar? Ela já fala a língua da indústria. Eu não preciso ficar configurando coisas malucas, né, na minha solução. Por quê? Normalmente ela já tem melhores práticas de mercado. Os provedores de solução já aprenderam como é que a indústria funciona. Então, ela já vem embarcada com melhores práticas da indústria. Então, é um outro ganho fantástico. Consequentemente, melhor retorno sobre o investimento, quer dizer, maior aderência, rápido de implementar, melhor retorno de investimento, né? Então, eu vou ter um retorno mais rápido, maior do que com uma solução concorrente que não é especializada para o meu setor. E menor custo de manutenção, também. Eu vou personalizar menos, né? Né, Lucas? A gente estava conversando ali um pouquinho sobre as necessidades das customizações nos ERPs. Com uma solução especializada, eu vou customizar menos, vou personalizar menos. De novo, as melhores práticas já estão embarcadas na solução. E aí, o resumo de tudo, né, gente? Fala a língua da indústria. Simples assim, também. E aí, pessoal, com isso, se a gente está bem alicerçado, se a gente está alicerçado com isso daqui, se essa espinha dorsal está sólida, eu posso avançar de olho fechado, tá? Para automação da minha fábrica, para soluções de inteligência artificial que vão rodar em cima disso, né? Imagina eu querer colocar uma inteligência artificial, se eu não tenho isso daqui, ó. Ela vai buscar informação aonde? Né? Quais são os insights que a minha inteligência artificial vai ter se eu não tenho isso daqui? Onde é que ela vai buscar a informação? Né? A inteligência artificial ela não é mágica, tá? Ela faz análise em cima de dados. Se eu não tenho dados, ela vai analisar o quê? Certo? Então, veja que é todo um processo natural, é uma sequência lógica, tá? Eu posso avançar para a IoT, ou seja, eu posso integrar minhas máquinas, tá? Meu processo está sólido, posso integrar minhas máquinas, e eu posso avançar com machine learning também fazendo previsões de vendas, etc. e tal. Então, indústria 4.0, gente, indústria 4.0 não é isso daqui. Indústria 4.0 é tudo isso daqui. E nós não podemos seguir com isso se tem alguma perna ali que não tá legal. A gente não pode seguir perneta. Se a gente seguir perneta, nós vamos cair em algum momento. Temos que tomar cuidado. Pode desmoronar. Então, se a gente tiver robusto, desse jeito, sólido, podemos fechar o olho e seguir para frente. Ok? Gente, terminou. Faltam 10 minutos.
De novo, nós somos uma consultoria especializada em indústria. Estamos à disposição